Vamos ouvir a palavra do Senhor. O pastor começou uma série de mensagens, não é? Comecei a pregar no primeiro domingo do ano, certo? Na primeira semana, o pastor pregou todos os cultos. Preguei no domingo, preguei na terça, preguei na quinta. Hoje, ou esta semana, também preguei na terça, preguei na quinta e hoje estou a pregar também no domingo. Então será a minha última participação. Na verdade, isto foi intencional. Posso ouvir o amém? Porque o ano de 2024 está no princípio e como pastor principal na igreja, então o pastor precisa colocar alicerces. Posso ouvir um amém? O pastor precisa colocar bases. Toda casa, antes de ser construída, primeiro colocamos alicerces, colocamos base. Porque se nós construirmos sem colocar alicerces, aquela casa corre o risco de cair ou não durar muito tempo. Então, o pastor está pregado durante esses dias, propositado, para colocar alicerces. Por isso é que o subtema é projetando o 2024. O tema do ano, aliás, é com Deus tudo é. Com Deus tudo é possível. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia. 1 de Samuel. Capítulo 17. Estamos lá? 1 de Samuel, capítulo 17. Eu vou pedir a alguém que ajude o pastor a ler. Não é? A Camila gosta de ler. Já sei que ela está a fazer direito, não é, Camila? Então, os que estudam direito têm que ler muito mesmo. Também é um exercício. 1 de Samuel, capítulo 17. Vai começar a ler do versículo 1. Vamos ler apenas por causa do tempo. Até o versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Soco, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, como o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele, 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 70 quilos. Amém? Pousa a tua Bíblia. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão no peito. Diga comigo, Pai. Muito obrigado pela leitura da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Usa o teu servo. Fala comigo. Que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós acabamos de ler a Bíblia no livro de 1 de Samuel, capítulo 17. O capítulo 17 deste livro é o capítulo que
fala da famosa batalha de Davi e Golias. Aliás, todos nós conhecemos esta história de Davi e Golias, porque é uma história muito conhecida, não é? Foi um confronto que humanamente seria difícil Davi vencer aquela batalha. Aleluia. Até pessoas que não frequentam a igreja, um dia já ouviram deste confronto entre Davi e Golias. Na verdade, meus irmãos, havia uma batalha ou uma guerra para os filisteus e o povo de Israel, que era o povo de Deus. Na quinta-feira, o pastor estava a explicar que antigamente haviam duas maneiras de batalhar. Quantas maneiras, igreja? Duas maneiras. A primeira maneira de batalhar era todos contra todos. Vamos supor que este lado à minha direita representa o povo filisteu e este lado à minha esquerda representa o povo de Israel. Então, os dois grupos estavam em batalha, então lutavam todos contra todos. E havia uma outra maneira de batalhar, que era a maneira mais fácil ou mais econômica. Eles economizavam mais soldados. O que eles faziam? Levantavam um único soldado no meio dos filisteus e levantavam também um único soldado no meio de Israel. E estes dois soldados combatiam ou lutavam. E aquele que vencesse a batalha entre eles, se o soldado de Israel vencesse a batalha, então o povo de Israel era considerado vencedor. Se o povo filisteu, o soldado ganhasse, o povo filisteu era considerado o quê? Vencedor. Mas a Bíblia diz que naquele dia, no meio do povo filisteu, havia um soldado que estava disponível para enfrentar ou para pelejar com o povo de Israel. E este soldado filisteu não era um soldado qualquer. Se lermos a Bíblia, você vai entender que este soldado não era qualquer. Primeiro, chamava-se Golias. Alguém diga comigo Golias. Segundo, era um gigante. A Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 6 côvados. E 6 côvados, fazendo cálculos, isso dá aproximadamente 3 metros. Imaginem um homem de 3 metros. Gigante. Não só tinha 3 metros, mas a Bíblia diz que ele estava bem uniformizado. Ele tinha capacete de bronze, ele tinha couraça, ele tinha lança, tinha tudo. Aleluia. E o povo de Israel, quando viu o seu adversário Golias, a Bíblia diz que todos estavam com medo. E com razão. Estavam com medo, com razão, porque o adversário não era um adversário qualquer. Enquanto o adversário tinha 3 metros, o outro adversário não tinha ninguém com 2 metros. Eram todos franzinos, de estatura baixa, estreitinhos.
A Bíblia diz que eles tinham tanto medo, até o próprio rei Saul, que era o homem mais alto de Israel, que era o homem que supostamente estaria capacitado para enfrentar aquele adversário, também estava com medo. E a Bíblia diz que este gigante levantou-se e ameaçava o povo de Deus durante 40 dias. Ele usava expressões como estas: ninguém está em condições de enfrentar. Será que tem um homem disponível no vosso meio para me enfrentar? E durante 40 dias não se levantou ninguém do lado do povo de Israel. Todo mundo calado, como se Deus estivesse a passar. Aprendemos assim quando éramos crianças, né? Quando está todo mundo calado, diziam que Deus passou. No povo de Israel, Deus passou. Todo mundo calado, todo mundo escondido, todo mundo com medo. Até que um dia, o pai de Davi percebeu que os seus filhos estavam lá à frente no campo de batalha, estavam com fome, pegou uma tigela com queijos e mandou o pequeno Davi levar nos seus irmãos. Davi vai levar queijo nos seus irmãos. E quando Davi chega no campo de batalha, Davi encontra aquele silêncio. Este silêncio não é porque eles estavam concentrados, é um silêncio de medo. Aleluia. É um silêncio de medo. Na verdade, estamos a começar agora o ano de 2024. E este ano de 2024 é considerado também como uma batalha. 2024 não será um mar de rosas. Haverão também Golias. Aleluia. Haverão Golias. E a Bíblia diz que durante 40 anos, 40 dias, quando a Bíblia está a especificar o tempo, é porque a Bíblia quer explicar alguma coisa. Tempo. E há famílias também que estão a viver do mesmo jeito que aquele povo de Israel viveu naquele tempo que Golias estava a ameaçar o povo. O povo estava com medo. E há famílias que estão a viver com medo. Com medo dos Golias. Estão escondidos e ninguém se levanta. Golias é que manda naquela família. Golias é que faz tudo. E todo mundo, quando olha para Golias, sente medo. Ninguém está capacitado em se levantar, porque eles conhecem a capacidade de Golias. Primeira qualidade de Davi, que eu quero deixar nesta manhã, que é a qualidade que nós precisamos ter neste ano de 2024. É uma qualidade que Davi teve, que obrigatoriamente você e eu precisamos ter esta qualidade. Primeira qualidade, Davi andava com Deus. Davi fazia o quê? Mais uma vez, Davi fazia o quê? Davi andava com Deus. Amados irmãos, se nós quisermos ter grandes vitórias,
se nós queremos ter o ano de 2024, um ano abençoado, queremos estar por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, precisamos quê? Andar com Deus. Olhem para mim, meus irmãos. Olhem a diferença daquele que andava com Deus e aqueles que não andavam com Deus. A Bíblia diz que Davi era um adorador. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Davi buscava Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi amava a presença de Deus. Davi priorizava Deus. Davi colocava Deus em primeiro lugar. E não existe ninguém na face da terra que coloca Deus em primeiro lugar e Deus vai lhe colocar em segundo plano. À medida que Davi andou com Deus, Deus começou a trabalhar na vida de Davi. Deus começou a ampliar a visão de Davi. Deus começou a trabalhar a fé de Davi. Deus começou a dar coragem a Davi. Tanto mais que todo mundo estava com medo, porque eles estavam focados nas virtudes do gigante Golias. Tanto até que a Bíblia falou muito das virtudes de Golias. O próprio rei Saul também estava com medo, também falou de Golias. Diz que Golias é um homem grande. Golias é guerreiro desde a sua infância. É Golias daqui, Golias dali. E há pessoas que estão a viver assim. O ano passado todo, eles só não viram Deus, não viveram grandes milagres de Deus na vida deles. Não é porque Deus não tem poder. Não é porque Deus não tem capacidade de mudar a tua situação. Não vivemos grandes milagres porque o nosso foco estava em Golias. Nas coisas que o diabo pode fazer. Quando você olha na tua família, você só consegue olhar Golias. Quando você olha para o teu casamento, você só consegue olhar a grandeza de Golias. A grandeza do problema que você está a enfrentar. Quando você olha para o teu filho, você só consegue ver aquilo que o diabo pode fazer com ele. Pastor, esse menino mesmo, agora já anda com os miúdos do bairro, também já pensou em fumar lhamba. Só está a olhar em Golias. Há quem quando está em casa, sentado no cadeirão, liga a TV, o programa dele preferido é Fala Angola. E Fala Angola é um programa que exalta muito Golias. É só os bandidos fizeram e não sei o que aconteceu. A mulher fez isso, não sei o quê. O marido assou, o filho cozeu. Quer dizer, é tudo Golias. É tudo gigante. Estão a falar da altura de Golias. Estão a falar daquilo que Golias pode fazer. E muita gente está assim hoje. Não conseguem sair da situação que eles estão, porque só olham para Golias, naquilo que o diabo fez. Olhem agora para alguém que anda com Deus. Quando Davi chegou lá, no campo de batalha, aonde todo mundo tinha medo, aonde todo mundo estava escondido, o homem que anda com Deus perguntou: o que se passa aqui? Estão vendo, irmãos? O homem que anda com Deus tem ousadia. Quando você andar com Deus, Deus vai te dar ousadia. O que se passa aqui? Alguém lhe explicou. Há 40 dias que estamos a ser ameaçados por um gigante filisteu chamado Golias. Ele precisa de um adversário para combater com ele e não temos ninguém.
Davi levantou-se e disse: eu vou lutar com ele. Davi levantou-se, mas não levantou-se sozinho. Davi levantou-se com Deus. Alguém este ano de 2024 precisa se levantar. Se na tua família todo mundo está com medo, seja o Davi da tua família que vai se levantar. Mas atenção, não se levanta sozinho. Não se levanta confiando nas tuas forças, confiando na tua capacidade, nos teus estudos. Levanta-se confiando em Deus de Israel. É isso que Davi fez. Levanta-se. Mas levanta-se com Deus. Davi se disponibilizou para enfrentar o gigante Golias. E Davi disse: eu vou enfrentar, eu vou lutar com ele. A Bíblia diz que o próprio rei Saul estava com medo e queria desmotivar Davi a ir lutar com Golias. Saul disse: Davi, não vale a pena. Não vale a pena, porque esse gigante, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olhem para mim, irmãos. Davi era o quê? Era jovem. A minha pergunta é: se Golias começou a guerrear desde a sua mocidade, o que impede Davi também começar cedo? Começar moço? Isso significa que há vozes que vão aparecer no nosso caminho para impedir os nossos projetos. Quando Davi disse que eu vou enfrentar, Saul apareceu como aquela voz para desmotivar Davi a lutar com Golias. É por isso, meus irmãos, como crentes filhos de Deus, e este ano, você precisa aprender a ser seletivo. Seleciona as pessoas que você vai andar com ele. Seleciona as tuas amizades. Algumas vezes nós não somos seletivos. Andamos com todo mundo. Andamos com qualquer pessoa. Pessoas que passam o dia a ofender são os teus amigos. Pessoas que passam a vida a falar mal dos outros. Mas o evangelista Arnaldo, mas hoje meteu calça cinzenta, mas a esposa está com uma outra cor. O que é que se passa então? Será que não viu bem? São esses os nossos amigos. Pessoas que têm um senso crítico, no sentido negativo. E há pessoas que chegam longe. Os teus amigos são grupos de invejosos. Você conversa com eles ou com elas para pedir alguma opinião. Irmã Joana, estou a gostar então do irmão Nônimo. Quero ouvir a tua opinião. Quem é Nônimo? É, Nônimo bem feio também, não sei. Tudo isso é só para você não ter com Nônimo. 3 meses depois, a irmã que disse Nônimo é bem feio, você está a lhe ver a sair com Nônimo. Por que noiva do Nônimo? Oh. Essa nem é a irmã que lhe pediu a opinião do Nônimo, que diz que Nônimo é bem feio. Agora é noiva do Nônimo. Então veja, irmãos. Há pessoas que você lhes pede opinião de algum negócio, vai dizer, não, não faz isso. Eu tenho uma tia no Cazenga, já fez esse negócio, foi abaixo. 3 meses depois, está a fazer esse negócio e está a prosperar. É por isso, meus irmãos, nós precisamos saber com quem é que nós vamos conversar. Com quem é que nós vamos nos abrir. Há pessoas que conversam com todo mundo. Até tua vizinha fofoqueira. Os problemas do teu lar está aí também contado. Os problemas que você tem com o marido está aí contado. Por isso é que no bairro ninguém visita, ninguém respeita teu marido. Não é porque o teu marido tem mau comportamento, não, porque os problemas do lar, você conversa com as vizinhas. Saul queria desmotivar. Cuidado com as vozes que vão se levantar este ano para te desmotivar.
Davi ganhou coragem, ganhou força e uma visão diferente. Enquanto todo mundo estava a ver Golias é grande, Golias é gigante, Golias vai nos matar. Mas Davi estava a ver Golias pequeno. Não é porque ele estava a se comparar com Davi. Não. Davi estava a comparar Golias com o Deus dele. Não se compara com o teu problema. Não faça isso. O nosso problema, às vezes, é maior do que nós. Compara o teu problema com teu Deus. Quando você se comparar com o teu problema, você vai desistir. Você vai dizer, não, esse problema vai me matar. Esse problema vai acabar comigo. Porque ele é maior. Mas quando você pega o problema, lhe compara com Deus, você vai ver o teu problema que pequeno. Golias. Quando andamos com Deus, até a nossa visão, Deus vai mudar. Até a nossa maneira de ver as coisas, Deus muda. Eu nasci no Prenda, cresci no Prenda. E quem conheceu um bocadinho da realidade do Prenda, sabe disso que o pastor está a falar agora. Eu nasci num bairro que uma menina com 14 anos, se não tiver já um filho ou 2 filhos, vão falar que ela está atrasada. Eu nasci num bairro que um jovem de 17 anos, se ainda não fuma lhamba, vão dizer que ele não está na moda. Eu nasci num bairro que semanalmente a polícia estava aí para ir buscar jovens para matar. Porque alguns jovens estavam mergulhados no mundo do crime. Eu nasci num bairro em que os jovens vivem com os pais. Ele vive na casa do pai. Aos 14 anos começou a namorar com uma menina, engravidou a menina. Não fez pedido nem casou. A família da menina pegou a menina e lhe empurrou na casa dos pais. Ele, como viu, não, já tenho mulher agora, construiu um quarto na casa do pai. Lá vive o pai, vive ele que é filho, com a mulher dele, com os filhos dele. Os filhos dele estão a crescer ali. E chega um tempo que os filhos também têm 14, 15 anos, os filhos também têm mulher. Eu avô, eu bisavô, eu neto, todo mundo ali naquela casa. É um bairro que as pessoas não pensam em abandonar. Alguém está comigo? É um bairro que o pensamento de alguns jovens, ele está na casa do pai, mas ele está a orar. Mas esse velho então, 60 anos, não morre. Vai morrer quando? Assim mesmo. Quer dizer, o sonho dele é o velho morrer para ele ficar com a casa. Até que um dia, alguém me falou de Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus, comecei a frequentar a igreja. Quando eu descobri que Davi andava com Deus, e a partir do momento que Davi andou com Deus, Deus começou a trabalhar na vida de Davi. Deus mudou, deu ousadia a Davi. Deus mudou a visão de Davi. Deus abençoou Davi. Eu disse, não, eu quero ser um jovem como Davi também. Eu quero andar com Deus. Comecei a andar com Deus. Andar com Deus significa obedecer a palavra dele. A palavra fala, irmãos. Essa Bíblia, o livro de capa preta que nós estamos a ver, é um livro que tem boca e fala. Não é um livro mudo, se bem que muitos de nós hoje usamos mal a Bíblia. Quando sonhou mal, acorda aquela hora madrugada, pega a Bíblia e mete na porta. Fizemos lá alguns rituais. Não, a Bíblia não é só quando você sonha mal. A Bíblia não é só quando você tem problema. A Bíblia deve ser lida regularmente. A Bíblia fala.
Há momentos que a Bíblia vai dizer, não, não vai pela esquerda, vai pela direita. Há momentos que a Bíblia vai te falar, não vai pela direita, vai pela esquerda. Há momentos que a Bíblia vai te mandar parar. Andar com Deus é obedecer a palavra de Deus. E andar com Deus deve ser regularmente. Há pessoas que só andam com Deus aos domingos, das 8h30 até 11h. Naquele período ele andou com Deus. Está aqui na igreja, é um homem santo, respeitoso, a paz do Senhor aqui, etc. Mas a partir de domingo, das 11 até sábado, às 23h59, ele já é um filho do diabo. Meus irmãos, não se anda com Deus uma vez por semana. Andar com Deus deve ser regularmente. Quando você ora na tua casa, você arranja tempo para orar, você está a andar com Deus. Quando você ora, você está a dizer, Deus, me segura nas mãos. Eu não conheço o caminho. Se eu andar sozinho, eu vou perder. Deus, por favor, me segura. Isso chama-se andar com Deus. Quando você precisa tomar alguma decisão importante e você consulta a Deus, você está a dizer, Deus, se eu tomar decisão sozinho, eu vou errar. Me ajuda nesta decisão. Isso chama-se andar com Deus. E eu comecei a notar isso na minha vida. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, comecei a andar com Deus, muita coisa começou a mudar. Até eu fui alguém tímido. Comecei a ganhar coragem. Eu cresci tímido. Comecei a ter coragem. Eu chegava no meio de pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Na identificação do prenda, estão a tratar bilhete todo mundo. Eu bem uniformizado, com a minha pasta aí trabalhar. Parava ali 15 minutos. Muito bom dia a todos. Quero apenas 1 minuto. Todo mundo assustava, pensava que eu trabalhava na identificação. Todo mundo a prestar atenção. Eu vim falar sobre Jesus. Jesus vos ama. Isso é coragem. Uma vez preguei. No final perguntei quem quer aceitar Jesus. Estava lá um senhor fardado. Com a farda dele. Levantou as mãos. Ele também a orar. Senhor Jesus, eu te aceito. Isso é coragem. Andar com Deus. E eu notei, até os meus gostos começaram a mudar. Olha isso, é minha esposa. Mulher bonita. Esse não é gosto qualquer. Não. Quando você anda com Deus, até os teus gostos mudam. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina. Há coisas que você não vai aprender com os homens. Há coisas que Deus é que vai te ensinar. Por favor, 2024, não ande sozinho. Faça tudo. Andar com Deus significa também servir a Deus. E servir a Deus não é um bicho de 7 cabeças. Há pessoas que vêm à igreja, só querem ser servidos por Deus. Olhamos Deus como um multicaixa. Só vamos a Deus quando precisamos. Deus não é multicaixa. Não é só Deus que deve nos servir. Nós precisamos também lhe servir. Quando alguém pega a sua oferta e dá na obra do Senhor, você está a servir a Deus. Quando alguém dá o seu dízimo, você também está a servir a Deus. Quando você passa na rua e você vê alguém com fome, a pedir esmola, e você tem alguma coisa, você tem possibilidade para ajudar essa pessoa, você está a servir a Deus. Na casa do Senhor, há muitas maneiras de servir a Deus. Enquanto eu estou a pregar, alguém ali a filmar agora, ele está a servir a Deus. Eu vejo pessoas de pé, que são protocolos, eles estão a servir a Deus. Sirva o Senhor. Aleluia. Segundo ponto muito importante. Segunda qualidade de Davi.
Davi era um jovem preparado. Davi era um jovem preparado. Olhem para mim, meus irmãos. Nós estamos a viver tempos em que temos notado muita gente despreparada. E alguns que são então crentes escondem-se por trás da fé ou por trás da Bíblia para depois justificarem os seus fracassos, para justificarem a sua falta de preparação. Há muito jovem a casar despreparado. Há muita jovem a casar despreparada. Há pessoas que estão a casar, não estão preparados. E ele olha o padrinho como uma fonte de rendimento. Não, como eu não estou preparado, eu preciso de um padrinho. Vou procurar alguém aqui na igreja que tem mais ou menos cara que tem dinheiro. Então, se vê assim um irmão que tem um pouco de bochecha e etc. Não, esse está a viver bem, esse deve ter dinheiro. Irmão, vai ser meu padrinho. Ele não te escolheu para ser padrinho porque te ama muito ou tem uma grande admiração por ti, não. Ele não se preparou e está a te chamar como padrinho para você lhe ajudar depois nos fracassos dele. Se os irmãos lerem a Bíblia, vão ver que quando Davi conversou com o rei Saul, e o Davi agora foi lutar com Golias, a Bíblia diz que Davi não foi diretamente. Davi foi ainda no rio. Foi fazer o que no rio? Apanhou 5 pedras. Pegou as 5 pedras, colocou no bolso ou no seu alforje. E foi agora enfrentar. Davi estava aí com Golias, mas estava a levar 5 pedras. Não é que Davi estava a confiar nas 5 pedras. Ele estava a confiar no seu Deus. Mas com as 5 pedras aqui. Vamos estudar, irmãos. Vamos fazer faculdade. Vamos fazer mestrado. São as 5 pedras. Mas confia no teu Deus com teu mestrado. Ah, pastor, eu sou muito espiritual. Eu não vi nenhum versículo na Bíblia que Jesus estudou. Ah, é? Espera amanhã, quando você pedir emprego, deixar o teu currículo e vão te dizer, não, só estamos a receber currículo de pessoas licenciadas. É ali que vai vir agora o arrependimento. Preparação. Nós somos crentes, nós oramos, buscamos a Deus. Mas o facto de nós orarmos, buscarmos a Deus, não significa que nós não vamos nos preparar. Prepara-se para a vida. Prepara-se. Na quinta-feira, eu estava a contar sobre uma jovem, que um jovem estava a lhe pretender. O jovem decidiu lhe convidar para ir num restaurante, jantar. Chegaram num restaurante, jantaram. Hora de fazer as contas, a conta bateu 15.600 kwanzas. O jovem pegou o dinheiro, só tinha 15.500 ali disponível, pagou 15.500, faltava 100 kwanzas. O jovem pediu à jovem, fulana, tens aí 100 kwanzas? A jovem disse, não, não tenho. O único 100 é mesmo esse que coloquei um plano de dado para te mandar ligação, para saber a que horas vai ser a nossa saída. Por isso é que o pastor está a falar. Há muita jovem que não está preparada. Ele está a entrar no relacionamento, está a entrar no casamento como salvação da sua vida. Como na sua casa não dorme na cama, dorme no chão. Então já sabe que se eu casar com Edivânio, Edivânio vai comprar cama. Ele quer casar com Edivânio, porque sabe que Edivânio vai comprar cama. Não.
Minha irmã, você quer casar? Se prepara também lá bocado. Não é bom. Teu marido está a te levar. A quem se lhe casarem, as mobílias que ela vai levar vai ser só peruca, gelinho e soca. Só essas três coisas. Posso ouvir um amém? Tem que chegar um tempo, quando alguém casar, o teu marido também tem que te sentir. O teu marido também tem que assustar. Ele tem que ver também que não casou com qualquer pessoa. Ele tem que ver que você não estava a passar fome na casa da tua mãe. Que você não casou por causa da fome, não. Você casou porque você quer formar família, porque você lhe ama. É assim. Então a preparação é muito importante. É por isso aqui nessa igreja, nós não vamos ter jovem que está a casar sem se preparar. Vai chegar, pastor, quer casar, estou gostando da irmã fulana, etc. Eu quero casar, pastor. Queres casar? Está bem, filho. Vamos sair num instante do gabinete, vamos ainda ver o que você tem para casar. Porque depois, pastor, eu não quero estar aqui a apagar fogo. Os pais das irmãs começam a me ligar, pastor, é como então? A minha filha casou com um membro da tua igreja, não estou vendo nada, não gosta de trabalhar, não tem casa, não tem nada, dorme no chão a minha filha, nem televisão tem, pastor. Eu não quero apagar esses fogos. E a forma de não apagar esses fogos é te proibir já agora. Vamos lá ver as condições. Tem condições, está bom, casa. Vamos abençoar. Não tem, não casa. A não ser que vais realizar um casamento de abençoar mesmo só nada de festa. Também é casamento. Posso ouvir um amém? Então é muito importante. Precisamos nos preparar. Eu noto que Deus faz sempre o papel dele. Nós é que não temos feito o nosso papel. Há quem tem orado. Deus, eu estou desempregado. Me abra uma porta de emprego. Faça alguma coisa. Ele está orando. À medida que você está a orar, Deus está a apontar a tua oração. E está a criar mecanismos para atender a tua oração. Ele sabe que você não fala inglês. Ele usa o teu pai. Toma mesada, filho. Você não entendeu, você orou. E Deus está preparando um americano que vai vir dos Estados Unidos. Aqui em Angola vai precisar de intérprete. E Deus usa o teu pai, te dá dinheiro. Aquele dinheiro, às vezes, é para você se preparar. É para fazer um curso de inglês. Aí você pega aquele dinheiro, é só saldo, dados. Dados de 5 mil, Facebook, redes sociais e etc. Você está a comer o dinheiro da tua preparação. Posso ouvir um amém? Um jovem disse, saco de cimento está a 5 mil. Uma pizza está a 10 mil. Ele disse, pastor, essas miúdas estão a comer em nossas casas. Estão a comer em nossas casas. O tempo que ele começou a sair e pagar as pizzas, a obra dele já estaria de pé. Há oportunidades que vão bater a tua porta, precisam te encontrar preparadas. A oportunidade vai vir, vai bater a tua porta. Está preparado? Ele vai ficar aí contigo. Não está preparado? Vai procurar alguém que está preparado. Na semana passada, alguém ligou para mim. Senhor Paulo, sim. Eu sou o senhor que no ano passado lhe vendi aquele espaço. Tenho mais um espaço, mas como estou a enfrentar alguma situação, está apertada do meu lado. E eu vi que o senhor é uma pessoa séria. Eu quero te vender esse espaço. Eu perguntei, quanto é que está o espaço? 700 mil kwanzas. Se o senhor tiver 600 mil kwanzas, podes me pagar. E se quiseres, me paga por prestação. Me paga primeiro 300,
Depois me paga 100, me paga 100, me paga 100. Oportunidade. Saí do serviço, fui ver o espaço. Só que eu não fiquei interessado no espaço. Não fiquei interessado. Mas se eu tivesse interessado, é uma boa oportunidade. Isso é preparação. E há pessoas aqui que vão ter oportunidade. Para quem não tem casa, esse espaço de 600 mil por estação é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade. Então, prepara-se. A terminar por causa do tempo, disciplina. A última virtude que Davi teve. Davi foi um homem disciplinado. Olhem para mim, irmãos. Olhem para mim. O pai de Davi deu a missão a Davi. De quê? De cuidar das ovelhas. Se os irmãos lerem, vão perceber que Davi foi um filho bastardo. E na cultura judaica, o trabalho de cuidar de ovelhas era um trabalho mais para filhos bastardos. E Davi começava a cuidar das ovelhas. Mas mesmo Davi cuidando das ovelhas, que era um trabalho desprezível, aparentemente um trabalho pequeno, Davi tinha disciplina naquele trabalho que ele fazia. Davi não aceitava deixar as ovelhas do seu pai por nada. Quando aparecesse leão, Davi tinha coragem de enfrentar aquele leão só para proteger as ovelhas. Aparecesse urso, Davi tinha coragem de enfrentar o urso. Disciplina. Por isso é que quando o profeta Samuel, Deus lhe mandou na casa de Jessé para ungir um filho, Samuel chegou na casa de Jessé. A Bíblia diz que todo mundo estava na mesa. Estavam onde, irmãos? Os irmãos de Davi estavam na mesa. O pai de Davi estava na mesa. E mesa é lugar de quê? Mesa é lugar de conforto. Mesa é lugar de convívio. Mesa é lugar de comer. Todo mundo estava na mesa. Os irmãos de Davi gostavam de comer. Gostavam de relaxar. Não é que Davi não gostava. Davi gostava também. Mas ele sabia separar. Tem hora de comer. Tem hora de estar na mesa. Mas agora não é hora de comer. É hora de estar aqui com as ovelhas. Quando o profeta veio, procurou o profeta ali no meio e viu que não estava. Perguntou, será que tens mais algum filho? Sim, o menor. Manda vir o menor. Lhe tiraram do seu lugar de trabalho, de disciplina. E foi em casa. Disciplina. Se quisermos atingir alguns objetivos, precisamos sacrificar alguns ambientes. Eu vejo às vezes a minha esposa, 2022, começou a ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, acabou. 2023, começou a ler a Bíblia, leu toda a Bíblia novamente de Gênesis até Apocalipse, acabou. Este mês, 2023, começou a ler a Bíblia novamente pela terceira vez. Alguém olha, você vai dizer, não, essa pastora deve ter todo o tempo do mundo. Como é que ela consegue? É disciplina. Há momentos que ela tinha tudo para estar nas redes sociais. TikTok, Facebook, esse não. Disciplina. É tempo de ler. Deixou as redes sociais. Precisamos ser disciplinados, irmãos. Sem disciplina, não vamos chegar longe. Seja alguém disciplinado. Quando é hora de orar, não troca aquela hora por nada. Quando é hora de ler a Bíblia, não troca aquela hora por nada. Quando é dia de culto, não arranja compromisso.
É a Maria. Maria, aqui é o Joaquinito. Estou a te ligar para convidar para jantar fora. Quando? Na quinta-feira. A que horas? 18 horas. Tá bem, não tem problema. É dia de culto, minha irmã. Sai com o Joaquinito na quarta-feira, na segunda-feira, no sábado. Nós não temos culto. Disciplina. Foi a disciplina que ajudou Davi. Posso ouvir um amém? Foi a disciplina que ajudou Davi. Diga para alguém, seja disciplinado. Vira para o outro, diga para ele, seja disciplinado. O pastor contou na quinta-feira que o pai estava muito doente, 80 e tal anos, à beira da morte. Antes de morrer, pegou uma folha de papel e uma caneta e escreveu: meus filhos, eu vos amo muito. Estou à beira da morte. Não sei quando é que eu vou partir, mas quero vos pedir 2 favores, meus filhos. O primeiro favor, depois da minha partida, por favor, não façam confusão. Vocês são irmãos, entendam-se, por favor. Não quero ouvir ali onde eu fui que vocês lutaram. Segundo pedido que eu quero fazer aos meus filhos, tudo isso na carta. Eu deixei tesouros. Coloquei num baú que tem ouro, muito tesouro ali. Antes de construir a casa, eu mandei fazer um buraco de 15 metros. E mandei enterrar lá o baú com aquela riqueza. E construir a nossa casa por cima daquela riqueza. Então, quando eu morrer, partem a casa, escavam o buraco e tiram a riqueza. Eles pegaram a carta, viram interessante. Primeira coisa, o pai orientou a não fazermos confusão. Vamos estar unidos? Vamos estar unidos. Andaram unidos. Segundo conselho que o pai deixou riqueza. Aonde? Embaixo da casa. Alugaram uma empresa, porque eles sabiam que já estavam bons. Depois o pai partiu. Partiram a casa toda. Partiram toda a casa. Ficou terreno. Começaram agora a escavar. Durante 3 dias. Por sorte, encontraram o baú. Pegaram o baú, abriram o baú. Realmente encontraram uma carta. E a carta dizia, o pai escreveu na carta, dizia, pensaram que depois da morte iam ficar com a minha casa, não é? Eu sou um pai inteligente, mandei partir tudo de propósito para ninguém ficar com a minha casa. Vão trabalhar e constroem também a vossa casa. Disciplina. Foi assim que esse pai disciplinou os seus filhos. Se é a maneira correta ou não, não sei. Mas cada pai tem a sua maneira de disciplinar os seus filhos. Posso ouvir um amém? E Deus também tem a sua maneira de nos disciplinar. Então, seja disciplinado. Posso ouvir um amém? E este tema, com Deus nada é impossível, será uma realidade nas nossas vidas. Aplauda o Senhor, por gentileza. Coloca-se de pé, por favor. Feche os teus olhos. Em 1 minuto, você vai orar ali no teu lugar, agradecendo a Deus por esta palavra.